Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar. Olha que interessante: os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos. E o que o povo fazia? Glorificava o Deus de Israel diante dos milagres. Olha 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viria no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Uma pergunta. 34. E Jesus disse: quantos pães tendes? Jesus perguntou aos discípulos. Eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu e deu aos discípulos. E os discípulos, a multidão. E todos comeram e saciaram. E levantaram-se do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens. Olha que interessante. Além de mulheres e crianças. Então tinha só 4.000 pessoas lá? Tinha muito mais. 4.000 eram homens, além de mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Amém? Põe a mão sobre a sua Bíblia. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Que a tua palavra venha nos ensinar nessa noite, para aplicarmos, meu Pai, tudo aquilo que nós aprendemos. Que o Senhor venha nos mostrar, nos revelar os mistérios dessa noite. Fale conosco através da tua palavra. Fique conosco e permaneça conosco. E se, meu Pai, tiver alguém que está, meu Pai, cheio de amargura, cheio de tristeza, alivia, traz a cura, traz o milagre, traz a transformação. Que nós venhamos ouvir a tua palavra e aplicar ao nosso coração e entendê-la. Que em nome de Jesus, Pai, nos abençoa e nos traz uma direção nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Tome o seu assento, glorificando ao nome santo do Senhor. Nós percebemos aqui que aqui é a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Algumas coisas me chamam a atenção. Por quê, pastor? Porque na primeira multiplicação nós podemos entender que o local era um local diferente. Qual era o local? Era o local de Betsaida, terra dos judeus, dos povos israelitas. Então o público era um público israelita, um público judeu. Lá foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Qual outra informação nós temos nesse texto? Quantos pães e quantos peixes os discípulos tinham naquele momento? 5 pães e 2 peixinhos. Vai guardando essas informações. Isso na primeira multiplicação. Quantos cestos sobraram na primeira multiplicação? Quantos? 12. E quem relatou essa história, essa narrativa na Bíblia? Quem relatou a primeira multiplicação? Quantos evangelistas narraram essa história? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, os irmãos entenderam que aqui uma proporção foi maior. O movimento foi grandioso. Foi o maior milagre público de Jesus. O maior milagre registrado publicamente para milhões de pessoas, que teólogos apontam que foram mais ou menos 20.000 pessoas, que só 5.000 eram homens, fora mulheres e crianças. Então nós temos um apontamento aqui muito grande. Dentre essa história que nós acabamos de ler, a segunda multiplicação, temos aqui uma região diferente. O texto vai dizer que a região aqui era a região pagã. Era um povo que não cria, não conhecia, não cria no Senhor Jesus. O que é um povo pagão? É um povo que adora outros deuses, não crê no Deus de Israel, não crê no Deus único e verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus. Quantos pães os discípulos tinham nesse momento da segunda multiplicação?
7 e só 7 pão? O que eles tinham? E na outra era quantos pães? Quantos peixes? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Para você guardar o que foi falado. E quando você faz perguntas, você consegue guardar, você consegue. Olha, eu lembro, pastor, eu lembro dessa pregação, eu lembro da quantidade. Quando você fala, você grava. Sabe por que os judeus têm hábito de ler a Bíblia em voz alta? Para poder guardar. Eles leem em voz alta para poder guardar a mensagem que está sendo falada. Então era 7 pães e alguns peixes, e o território era pagano. Vai guardando essas informações. Era quantos homens, fora as mulheres e crianças? 4.000 homens. Quantos cestos sobraram? Está tentando assimilar tudo aí, né? Está anotando aí, né? Vai anotando. Quantos cestos sobrou? 7. Não está rindo aqui, né? Eu te dei. 7. Vamos lá. Quantos evangelistas narraram essa história? Já foi diferente. Primeira multiplicação, os 4 evangelistas. A segunda multiplicação, nós só vemos este texto escrito no livro de Mateus e no livro de Marcos. Só 2 evangelistas escreveu a narrativa dessa história. Mas o que nós podemos aprender dessas informações que nós acabamos de ler? Que lições nós podemos tirar desse texto tão grandioso, um texto que tem informações para que nos levam a aprender mais do Senhor Jesus. Nós percebemos aqui algo interessante. Primeiro texto, Jesus ele vai curar os enfermos. Nós percebemos que muitos povos iam até Jesus. Eu quero trazer você aqui, irmão, preste muita atenção para você não perder nenhum detalhe dessa história. Preste atenção. Nós percebemos que o tempo aqui era um tempo diferente. Quando nós acordamos, pastor, quando eu acordo, eu tenho os meus afazeres, eu tenho a minha rotina. Quem que acorda e já tem a sua rotina toda planejada, tudo que vai fazer, já tem uma organização, eu vou fazer isso, tal hora eu vou organizar isso, à noite eu vou fazer isso, vou finalizar o meu dia assim. Quem que é assim? Vai traçando metas, vai planejando o dia. Você não sabe, né? Já vai acontecendo. Tem gente que é assim, né? Vai acontecendo, vai fazendo. Amém? Perceba que o tempo aqui era um tempo diferente. Por que eu estou falando isso? Para você entender qual é a visão e o cenário desse tempo, desse texto aqui. Eu quero levar vocês nesse texto. Porque quando você acorda hoje, você tem seu celular, você tem redes sociais. Ah, não, pastor, eu tenho meus afazeres. Mas você vai lá, você tem uma distração. Você pode ler um livro através do celular, você pode ver um filme através do celular, você pode ver uma série, você pode maratonar, você tem internet acessível, você pode pedir aplicativos no seu celular, você pode fazer de tudo. Então a sua vida todo dia nunca é a mesma. Quem concorda diz amém. Então você pode ver de tudo, fazer de tudo. Ah, eu estou planejando fazer isso. Ah, não, mas eu vou ver isso aqui, mas eu não vou fazer isso aqui. Mas antigamente, eu quero levar você no tempo antigo. Antigamente não era assim. Antigamente não tinha celular. Antigamente não tinha perspectiva de vida. Antigamente o povo pensava, amanhã eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que fazer pão, eu vou ter que organizar, vou ter que lavar roupa na beira da mesa, vou ter que ir lá no rio, vou ter que bater roupa, vou ter que fazer assim. Então a vida era muito sofrida. Não tinha, por exemplo, você acorda hoje, você não tem perspectiva nenhuma, mas vai surgir um aplicativo que vai fazer você ganhar dinheiro. Você pode trabalhar na 99, você pode fazer um extra. Ah, o salário não está dando certo, a conta não está fechando, a conta não está batendo, vou fazer um extra. Vou fazer meu cadastro 99 na Uber, de entrega, e vou ter outra renda. Então você pode ter uma perspectiva de vida melhor. Tem gente que trabalha 2, 3 empregos no tempo de hoje, mas antigamente não era assim. Antigamente não tinha filme, não tinha série, não tinha televisão, não tinha celular, o povo não tinha perspectiva nenhuma. Só que de repente surgiu alguém que curava, que fazia milagres, que pregava acerca de um reino que ninguém conhecia. Eu não sei se você vai arrepiar para falar isso aqui. Surgiu alguém especial, surgiu alguém que o povo estava falando, é o Messias.
é aquele que os profetas anunciaram, é aquele que ia de vir, aquele que estava nos esperando. Surgiu alguém no anonimato, surgiu alguém simples, humilde da terra de Nazaré e começou a fazer sucesso e arrastava a multidão. O que as pessoas procuram nos dias de hoje? Perspectiva de vida. O que é perspectiva de vida? Eu ter sentido para a minha vida. E surgiu Jesus. E as pessoas iam de longe, distante, para ouvir Jesus, para tocar em Jesus, para ouvir a palavra do Reino de Deus e para ser cheio da graça do Espírito Santo de Deus, que só Jesus poderia fazer. É a salvação que o irmão falou, que Jesus trouxe a graça. Não é por mérito, mas a graça do Senhor nos alcança. Não é por merecimento, não é pelo que eu vou fazer, Deus vai me amar mais, não. É só você crer no Filho. Você tem a sua salvação que há em Cristo Jesus. A graça de Jesus. Então Jesus ele trouxe perspectiva de vida, trouxe um novo sentido, e as pessoas arrastavam multidão. E aonde Jesus estava, igreja? Jesus estava numa cidade grande? Jesus estava fazendo compras? Ele estava no supermercado, no shopping? Não. E Jesus estava onde? No deserto. Aonde Jesus estava? Deserto é lugar de perspectiva. Deserto eu entendo uma coisa: lugar de provação. Só que deserto para crente não é habitação. Deserto para crente é passagem. Você passa pelo deserto, mas você não pode permanecer no deserto. Se o crente está permanecendo no deserto, começa a analisar a tua vida e está alguma coisa errada. Você tem que consertar em alguma coisa. Começa a falar: Senhor, eu estou ficando demais no deserto. Deserto não é habitação, deserto é passagem. Começa a me mostrar aonde eu tenho que consertar, porque deserto é para crente viver na dependência de Deus. Mas nem sempre você vai ficar no deserto. Jesus ficou no deserto? Não, ele fez o que tinha que fazer. E o que ele fez? Foi para outra cidade, porque a missão dele já tinha sido cumprida. Na primeira multiplicação foi aonde? Em que local? Foi num lugar cheio, uma cidade grande? Foi, igreja? Foi aonde? No deserto. E Jesus multiplicou a primeira multiplicação. Onde foi? No deserto. Por que foi no deserto? Por que eu sei que foi no deserto? O discípulo falou assim: despede a multidão, porque não tem lugar, não tem cidade aqui não. Nós estamos num lugar longe, estamos num lugar deserto, inabitável, porque nós não temos dinheiro, nós não temos recurso. Manda esse povo embora. Foi assim que aconteceu na primeira multiplicação? Foi ou não foi? A primeira multiplicação, quem anunciou? Quem falou? A multidão tem que ir embora. Foi Jesus? Quem foi? Os discípulos, os apóstolos. Mas na segunda multiplicação tem uma mudança. Não é a mesma coisa. Jesus cura os enfermos. Jesus falou acerca do reino de Deus. Não é falar, mas com certeza Jesus estava pregando acerca do reino de Deus. Por quê? Ide pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus tinha que fazer o ide. Jesus tinha que pregar a palavra. Ele veio para isso. Ele veio para mostrar que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio com a missão, ele veio com um propósito, ele veio com um objetivo. E Jesus curava e o povo glorificava a Deus por causa dos milagres que Jesus operava em nome do Pai. E 32, Jesus chamando os discípulos. Quem que anunciou que a multidão estava com fome? Quem anunciou? Quem, igreja? Foi os discípulos que anunciaram? Não, foi Jesus. Olha a mudança. A primeira multiplicação foi quem? Os discípulos. A segunda foi Jesus. Pastor, o que isso nos ensina? Nos ensina que às vezes a liderança vai ter problema para resolver. E Jesus confiava em quem? Para quem Jesus confiava em falar algo tão sério, tão importante? Para os discípulos. O pastor ele tem que confiar em quem? Quem que anda com o pastor? Quem está ali junto com o pastor? Quem está ali no mesmo sentido, no mesmo foco, no mesmo objetivo? O pastor não tem os obreiros? Não tem a liderança? Não tem os presbíteros, os diáconos, os evangelistas? Tem. Quem que nós devemos, quem que a liderança tem que partilhar as dificuldades, as lutas? Nós temos um problema para resolver. Tem um problema na igreja para nós
Tem uma irmã que nós precisamos fazer, nós ajudar ela. Tem uma irmã que nós precisamos orar por ela. Quem que nós vamos falar isso? Um assunto muito sério para ser debatido e resolvido. A liderança vai ter que falar com quem ele conhece. E eram os discípulos, os apóstolos. Jesus chegou perto dos apóstolos, porque Jesus queria treinar os apóstolos. Olha que a liderança chegou até os discípulos para ensinar. Então o líder tem que ensinar os discípulos. E a Bíblia diz: ide fazer discípulos. Nós vamos criar e fazer discípulos em nome de Jesus. Então Jesus, ele compartilha uma dificuldade muito grande, porque Jesus esperava que os discípulos tivessem aprendido na primeira multiplicação. Mas Jesus ficou surpreso, porque tem pessoas que passam luta e dificuldade e não aprendem, e não vê que quem provê não é você, quem provê é o Deus dos exércitos, quem provê é o Deus de Israel. Jesus, ele partilha: eu não quero que a multidão vá embora. Por quê? O que motivou Jesus a multiplicar os pães e os peixes novamente? Vamos entender algo. A primeira multiplicação, o que motivou Jesus a multiplicar, Lucas vai dizer: porque Jesus teve compaixão da multidão, porque eram ovelhas sem pastor. O que motivou, que impulsionou Jesus a multiplicar a primeira vez, foi que Jesus olhou com um olhar de compaixão para a multidão e viu que eram ovelhas desgarradas, não tinha pastor, não tinha uma direção. E Jesus falou assim: eu vou dar uma direção para esse povo, eu vou dar um caminho para esse povo, eu vou mostrar para eles que eles precisam da presença do Pai. Eles têm que aprender isso, eles têm que ensinar isso, para eles poderem ensinar as pessoas também. Porque naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais. Qual que era a maior informação? Como que as pessoas sabiam que aquele produto era bom, se aquele homem era de Deus ou não? Como que eles sabiam? Como que era? Não tinha rede social, não tinha como divulgar, não tinha como fazer filmagem, fazer vídeo. O que era a maior propaganda até os dias de hoje? A melhor propaganda é o quê? É o quê? A boca. O povo falava assim: tem um aí que está curando, tem um aí que é Jesus. E Jesus de Nazaré cura, salva, liberta e transforma. Eu estava lá quando ele multiplicou o pão e o peixe. Eu estava lá. Ele é Deus, ele é homem de Deus. Pode confiar. A maior propaganda que tem até o dia de hoje é a boca, irmão. E quem que leva a informação? É o vizinho? Quem leva a informação? Eu e você. Nós devemos levar a informação que Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. É nós. Então Jesus, ele compartilhou. O que impulsionou Jesus? A multidão está com fome, está faminta, mas eu não quero deixar esse povo embora sozinho. Olha a preocupação de Jesus para conosco. Jesus nos preocupa com o que nós vamos comer e beber. Ele se preocupa, irmão. Ele ama você. Ele não quer deixar você sozinho. Ele não quer deixar você desamparado. Quando você está na luta, na dificuldade, Jesus se preocupa com as suas questões. Aí os irmãos colocam prioridades na frente de Deus. Por isso que não tem multiplicação, porque você está priorizando outras coisas na frente de Jesus. Nós colocamos dinheiro na frente, colocamos trabalho na frente, colocamos empresa na frente, filhos, esposa na frente de Deus. Deus, ele tem que ser em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele tem que ser tudo, ele tem que ser o centro, ele tem que ser o primeiro, a primícia. Buscar o reino de Deus, e outras coisas serão acrescentadas, diz o Senhor. Deus quer que nós nos preocupamos primeiro com o reino de Deus. Olha como Jesus nos ama. Ele não queria deixar a multidão, porque a multidão não ia suportar ir embora e ia morrer no caminho. Jesus não quer deixar ninguém para trás. Se tem alguém que está com pouca fé, como foi falado, vamos ajudar, vamos estender a mão. Irmão, você está com pouca fé, você está fraco, vamos te ajudar, vamos orar por você, vamos se fortalecer na presença do Senhor. Se a tua fé está pequena, vamos orar para que Deus aumente a sua fé. Que nós não queremos perder ninguém. Nós queremos que todos andam por meio de Jesus. A igreja não pode se perder. Jesus falou assim, Jesus estava preocupado com a multidão e não queria que ninguém morresse no meio do caminho. Quantos aí estão morrendo no meio do caminho, no meio da caminhada? Morrem por necessidades, morrem pelo pecado, morrem por escolhas erradas, pela vaidade. Mas não prioriza o Senhor. Deus quer que nós priorizamos aí nessa noite, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Olha que Jesus disse: 3 dias está comigo.
significava que a multidão, irmão, ela não abandonou Jesus em momento nenhum. E a multidão aqui era o povo pagão. E a primeira multiplicação, o povo era crente, o povo era judeu, o povo conhecia a palavra. Olha que incógnita. A primeira multiplicação, o povo era o que eu falei? Era pagão? Ou o povo era o que? Judeu, era israelita. O povo conhecia ou não conhecia quem era Deus? Conhecia ou não conhecia a lei de Moisés? Conhecia ou não conhecia a palavra? E sabe o que João vai dizer para Jesus? O que João vai relatar para Jesus na primeira multiplicação? E Jesus sabe o que o povo te segue? Vocês não lembram? Sabe o que João falou? O discípulo amou, mas ele falava a verdade. Jesus disse: o povo te segue por causa dos milagres que o Senhor faz. Tudo interesseiro. Sabe que os crentes são os mais interesseiros? Ah, não, estou aqui na igreja. Deus só tem que me curar, Deus só tem que ser obrigado a fazer. Deus é obrigado a fazer? Deus faz se Ele quer. Aí tem um que fala assim: Senhor, eu te busco, eu oro, eu jejum, eu faço a tua obra. Só tem que fazer. Quer exigir Deus. Não quer que Deus seja Senhor, você quer mandar em Deus, irmão. E João falou assim: esse povo te segue por causa dos milagres que o Senhor faz. E o povo era crente. Nunca veio a mensagem de jeito. Porque a primeira multiplicação do povo era crente. E o povo era ingrato. Só seguia Jesus pelo que Jesus fazia. Pelo que Jesus... Sabe que tem irmão que crente, 10 anos, 15 anos, e até hoje está na mesma vida? Sabe por quê, irmão? Que não entendeu quem é Deus na vida dele. Coloca a barganha com Deus. Deus, eu vou fazer essa oração, vou fazer esses 7 dias. O Senhor tem que fazer. Se o Senhor não fizer, eu saio da igreja. Quer pirraçar, quer mandar em Deus, quer achar que manda em Deus, quer colocar milagres. Vocês não tem que fazer, são obrigados a fazer. Deus não é obrigado a fazer nada. Deus faz se Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele que manda, nós obedecemos a sua vontade. Os crentes, irmão, infelizmente, não está sendo crente de verdade. Só está indo pelas bênçãos, pelos milagres. Quando Deus para de curar, Deus para de fazer, o povo começa a fazer pirracinha com Deus. Eu não vou cantar hoje não, viu, Jesus? Porque o Senhor não fez, o Senhor falou. Eu não vou pregar hoje não, viu? Aí Deus lá no céu está só olhando e vendo essa bagunça que você está fazendo. Aí Deus falou: então não vai receber o milagre, vai receber cura. Porque a cura, o que tem que fazer para ser curado, para receber milagre e libertação? Primeiro item que eu falei na mensagem passada, qual que é a retribuição que nós temos que fazer para Deus? Obediência. Lembra que uma mão lava a outra, irmão. Você vai trabalhar para Deus, você vai buscar o reino de Deus. Primeira coisa que você tem que fazer é obediência ao Senhor. Aquele que quiser, pegue a sua cruz e me siga. Negue a si mesmo. Negar a si mesmo é não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Senhor. É obedecer aquilo que Deus manda você fazer. Mesmo você não querendo, você tem que obedecer à vontade do Senhor. Ela tem que ser soberana. É Ele que governa, é Ele que faz. Mas eu estava tão cansado hoje. Não, Senhor Jesus, mensagem sempre hoje. Eu não cheguei aqui. Fui revigorado. O evangelista Simão fala uma saudação que eu falei: rapaz, não. Quem te viu, quem te vê, hein? Estava dormindo, estava cansado, baqueado. Tu está afiado hoje na palavra, hein? Vou marcar mais um negócio aí, você está renovado. Olha, com o cacete do Senhor, tem que até ter desmaiado por aí. Que a força que ele tinha já foi. Mas não estava na unção aqui, irmão. Ele estava na saudação dele, estava sentindo tudo arrupiado aqui. Falei: rapaz, que presente de Deus maravilhoso. Até falei para ele aqui: falei: varão. Aí não estava cansado. Tinha outro aqui que estava no altar, também estava cansado. Tá? Deu uma saudação abençoada, falando da graça. Falei: rapaz, mais um pouquinho, era uma pregação boa. Saudação boa, abençoada. Falando sobre a graça, explicando. Rapaz, é Deus que revigora a gente, é Deus que faz. Quando a gente está cansado, aí que sai as melhores pregações, aí sai os melhores louvor. Quem canta aí? Quem louva ao Senhor? Qual o dia que você está cansado, o dia que você está assim, ó, o dia para entender mesmo, pode ter certeza que é o dia que Deus mais vai te usar. Quando você sobe no altar, que você está cansado, você está fraco. Deus, eu estou fraco. Quando você chega aqui, Deus te usa.
Você tem uma força que não é sua, irmão. É porque a força sua não é sua, ela vem do Senhor. A presença que desce sobre você não é sua, é do Espírito Santo de Deus. Ele que te renova, Ele revigora a sua vida. Irmão, agora quando você está se achando, rapaz, eu fiz um negócio aqui, eu estudei, eu fiz um esboço, o negócio vai ser top. Chega e não sai nada. Sai nada. Quando você está com o ego lá em cima, Deus fala assim: não vai sentir nem a presença hoje, está vaidoso demais. Lembra da saudação, tudo é o quê? Tudo é vaidade. Quando você está vaidoso, aí Deus falou assim: opa, baixa a bola um pouquinho aí. Quem faz não é você não, quem faz sou eu. Quando você está fraco, é aí que você está forte. Porque quando você está fraco, você não reconhece que você é forte. Você reconhece: Senhor, eu estou fraco, é o Senhor que vai fazer. Aí você reconhece Deus, aí Deus te usa para mostrar que é Ele que faz. Os discípulos perguntaram 33, e os discípulos disseram, e veio dar uma palavra boa de apoio para Jesus, né? Olha o que os discípulos disseram: de onde nos viria um deserto tantos pães para saciar a multidão como essa, a multidão? Sabe que eu fui dar uma pesquisada no período de tempo da segunda multiplicação para a primeira. Mas será que os discípulos tiveram amnésia? Porque Jesus é um cenário mais ou menos como esse. Ele fez uma multiplicação e todos viram, e tinha muito mais pessoas, porque eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Sabe o período de tempo? 1 ano e alguns dias que Jesus havia feito o primeiro milagre da multiplicação, e aqui nós estamos na segunda multiplicação. Por que nenhum discípulo perguntou assim: Senhor, 1 ano atrás o Senhor fez uma multiplicação como essa, por que o Senhor não repete esse milagre de novo? O cenário é mais ou menos como esse. Você pode perceber, algum discípulo chegou e sugeriu isso para Jesus? Algum discípulo chegou lá e falou assim: cadê o Pedro? Pedro levantava, tomava a palavra, não era o líder dos discípulos? Por que Pedro falou assim: Jesus, 1 ano atrás o Senhor fez um milagre como esse, grande, por que o Senhor não repete esse milagre? Nenhum discípulo teve a audácia de falar: Jesus, faz aquele milagre de novo. Sabe por quê, irmãos? Quem os discípulos representam? Cada um aqui é um discípulo de Jesus. Se identifica com qual discípulo vocês? André, Felipe, Judas, Pedro? Qual discípulo você se identifica mais? Os discípulos representam eu e você. Nós somos discípulos de Jesus. Pastor, se eu estivesse lá, eu tinha falado para Jesus repetir aquele milagre. Tinha falado nada, você tinha esquecido de novo. Você tinha feito pior do que os discípulos estavam aqui. Sabe o que eu estava analisando? Nós tinha feito pior do que os discípulos estavam ali naquele tempo. O tempo era diferente do tempo de hoje. A mentalidade era diferente da mentalidade de hoje. Por que nós esquecemos quão grande é o nosso Deus? Se o povo estava faminto, o povo estava com fome, o povo estava com sede, e Jesus poderia ou não poderia repetir o mesmo milagre de novo? Porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Os discípulos esqueceram. É assim que acontece quando a luta vem na minha e na sua vida. Esquecemos do quão Deus é grande e poderoso para fazer infinitamente mais. Quando a luta vem, ai Senhor, eu vou desistir. Quando vem a fome, quando vem a dificuldade financeira, lembramos de Deus, lembramos de orar, lembramos de consagrar, lembramos de priorizar o Senhor. Não, desanimamos, murmuramos, falamos mal, reclamamos, porque é da nossa natureza carnal murmurar e reclamar contra as coisas. Tem gente que pode estar bom do jeito que for, vai continuar reclamando. Tem gente que está ganhando dinheiro, está com saúde, está com paz, tem vida boa, tem uma esposa abençoada, tem uma casa, tem filhos, tem tudo muito melhor, ainda reclama do que tem. É normal o ser humano reclamar, mas a partir de hoje não vai ser normal mais. A partir de hoje, em vez de reclamar, em vez de murmurar, nós iremos agradecer por aquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Seremos gratos a Deus e reconheceremos: Senhor, quando vai haver a luta, a dificuldade, eu sei que o Senhor pode multiplicar no deserto. No deserto, irmão, é onde Deus mais falava com o povo. Deus falou com Moisés no deserto.
quando Elias fugia, já, quem era a mulher? Acabe e Jezabel. Quando Elias fugia de Jezabel, Deus falou com ele no deserto. João Batista pregava onde? No deserto. Jesus foi provado aonde? No deserto. Jesus multiplicou a primeira grande multiplicação, o maior milagre mais notório da Bíblia. Foi aonde? No deserto. É no deserto que Deus vai prover sobre a tua vida. Passou por uma luta, por uma dificuldade, pegou, o negócio está assim, todo o deserto. Pode ter certeza que Deus vai falar com você. Deus vai prover nesse deserto, para mostrar que Ele é Deus. Deus provê no deserto também. O cenário que Deus mais gosta de fazer milagres é no deserto. Sabe por quê, irmão? Porque no deserto não é você correr, não. No deserto tem como você chamar aquele amigo emprestado, não. No deserto não tem aonde você vai ganhar, não. No deserto você está na dependência de Deus, aonde a sua fé tem que estar no Senhor, senão você morre no deserto. Deserto não é para matar crente, deserto é para moldar você, para você se tornar uma pessoa melhor. Aleluia, glória a Deus. É para você ser crente no deserto, para que Deus venha colocar você na bonança, para você, quando Deus multiplicar na sua vida, você tem que ser crente no deserto. Os discípulos esqueceram do milagre. Quando vem a luta, esquecemos que Deus é grande. Aqui é o alerta para nós. Aí Jesus vai dizer assim, 34: E disse Jesus: Quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Preste atenção aqui. Quantos dias o povo estava seguindo Jesus? Quantos dias? 3 dias. Como que em 3 dias ele tinha discípulos 7 pães e peixe? Tinha irmão que já tinha comido os pão tudo. Você mesmo já tinha comido tudo, né, irmão? O pão, tinha comido até o todo discípulo. Irmão, você tem uma provisão aí? Tem. Estou guardando, irmão. Você vai guardar no jantar agora, estou com fome. Quero dar essa provisão aí. Você vai guardar, não. Tem uma gente que até o sexto. Irmão, tem irmão que só pensa com a barriga. Tudo é fome, tudo é comida, tudo é isso. Aí tinha discípulo que estava guardando. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Tem gente que ainda é crente, que tem reserva com Deus. Tem gente que ainda tem palavra. Tem gente que ainda tem louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente na multidão que vai se destacar para mostrar que Deus ainda fala com pessoas no deserto. Tinha discípulo aqui, irmão. Aqui não é falar do discípulo, fala o nome do discípulo. Porque nem tudo Deus precisa mostrar. Nem tudo Deus precisa citar nomes. Parece que não vai engrandecer o discípulo aqui que estava aqui reservando. Disseram Jesus, disse Jesus está dizendo: Quantos pães vocês têm? Será que comeu tudo? Você ainda tem uma reservinha? Você ainda tem alguma coisinha para mim? Você ainda tem algum pão, alguma palavra, algum alimento que Deus ainda você está sendo ensinado e doutrinado? Aí eles disseram 7 e uns poucos peixinhos. Tem discípulo que ainda guarda a palavra do Senhor. Tem discípulo que ainda louva e enaltece o nome do Senhor. Deus ainda se alegra com os discípulos. Deus ainda se alegra. Levante a mão, eu quero profetizar na sua vida. Deus vai derramar palavras sobre a tua vida. Tu vai ter reserva com Deus. No meio da luta, no meio da dificuldade, você ainda vai ter palavra boa. Você ainda vai ter palavra do céu. E quando você estiver na luta, você vai adorar, porque Deus é quem te fortalece. Você vai clamar ao Senhor e Deus vai te dar força da onde não tem, porque no louvor Deus escuta verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Tem gente com reserva, irmão. 3 dias, já tinha comido tudo, já tinha comido pão e peixe, mas tinha discípulo com reserva. Tinha discípulo guardando a palavra e a adoração de Deus. Isso aqui é forte, irmão. Então ele mandou a multidão que se assentasse no chão. Quem é das escolinhas aqui, né? As crianças. A professora fala assim: os meninos sentam no chão.
Criança fala assim: tem coisa boa chegando. Quando é sentar no chão é comida. Quando é sentar no chão é uma coisa boa que está chegando aí. Deus falando assim: tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Quem recebe essa palavra aí? Assente no chão, porque tem alimento para a tua vida hoje. Tem provisão de Deus hoje para a tua casa. Oh, glória. Pastor, por que Deus vai me suprir? Você é suprido para suprir a vida de alguém. Você é liberto para poder libertar a vida de alguém. Você é curado para poder curar a vida de alguém. Você é salvo e liberto para poder salvar e libertar a vida de alguém nessa noite. Deus te libertou para quê, pastor? Só para ficar cantando, adorando, pulando, rodando. Você não é mais uma multidão, não. Você é diferente, você é discípulo. Você foi curado e liberto para poder salvar e libertar outras pessoas. Aleluia. A sua libertação, a sua salvação não é em vão. Tem um propósito aí. Aleluia. Qual que é o propósito? Você é ferramenta de Deus. Você é servo do Senhor. Você é discípulo, meu irmão. Você é discípulo, meu irmão. Você não é mais uma multidão, não. Você não vai ficar só sentadinho e ouvindo a palavra, não. Você vai pregar a palavra para as pessoas que não conhecem. No seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, aonde você for, você vai levar o Evangelho de Jesus. Você vai levar multiplicação para quem está escasso. E a outra coisa que eu entendo aqui nessa palavra: não reclamar. Não reclame. Por quê, pastor? Porque na abundância você vai poder prover na vida de alguém. E quando você reclama, várias coisas Deus tira de você. O que o reclamão vai ter com Deus. O reclamão não recebe bênção de Deus. O reclamão não recebe milagre de Deus. O reclamão não toma posse do milagre. Mas quem tem fé, quem acredita, aquele que guarda, aquele que tem reserva, aquele que guarda a palavra do Senhor e ela entra no coração, esse será abençoado e será grande no reino de Deus. Olha o versículo de número 37. Olha não, perdão, 36. E tomando os 7 pães, os peixes, dado graça. Quem deu graça? Seja grato a Deus por aquilo que você tem. Para de reclamar. Pastor, minha esposa é complicada, pastor, é difícil, enjoada, mas não foi ela, não foi Deus que te deu. Dá graças a Deus por ela. Senhor, graças a Deus, eu tenho uma esposa abençoada. Ela é uma mulher de Deus, Senhor. Poder ter casado com uma pior, Jesus, só que deu uma boa. Ah, pastor, meus filhos, é uma tribulação, Jesus. O negócio pega, eles derrubam tudo, mas aos filhos abençoados que Deus te deu, dá graças a Deus, seu filho tem saúde, seu filho está correndo, seu filho está pulando, porque podia estar na UTI, podia estar na enfermaria, e você tem nem dinheiro para pagar a cirurgia para ele. Dá graças a Deus, seu filho é uma bênção na presença de Deus. Seja grato por aquilo que Deus está dando para você e entregar na tua mão. Ah, Senhor, esse cara aqui é só problema, mas não é o que Deus te deu. Seja grato a Deus, abençoe, Senhor, eu abençoe tudo aquilo que o Senhor entregou, tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Eu sou grato ao Senhor por aquilo que o Senhor tem que dar. Seja grato. Tudo que Jesus pegava, ele agradecia ao Pai. Ele era grato a Deus. Isso é bênção, isso é bênção. Olha aqui, 37. E todos comeram. E Jesus fez exceção de alguém aqui? O texto vai dizer: todos comeram e saciaram, porque aquilo que Jesus nos dá sacia a nossa fome, a nossa sede. Quando você é preenchido da graça de Deus, quando você é preenchido da presença do Senhor, há uma abundância, porque Paulo vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Só Jesus consegue saciar a sua fome e a sua sede. Só Jesus. O dinheiro ajuda, mas não sacia, não traz prazer verdadeiramente, não traz alegria. Olha como que Deus conduziu esse culto. Olha a saudação. Salomão, o homem mais sábio, aprendeu que dinheiro, mulher, prostituição, nada, tudo é vaidade. E sabe o que ele entendeu? Que só Deus pode trazer a verdadeira satisfação. Só Jesus pode satisfazer verdadeiramente os nossos desejos e a nossa fome, a nossa sede. Só Jesus. Ele sim pode saciar. E levantaram-se do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. O que é 7? Número 7. Número 7 é o quê? Tudo que Deus faz é perfeito.
7 é a totalidade de Deus, é a perfeição de Deus. Deus te escolheu para que você seja perfeito na presença dEle, para que você venha ser um modelo onde as pessoas vão se inspirar em você e querer ser também igual a Jesus sobre a sua vida. Você será exemplo, será um espelho. Foi cantado, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. E Deus é perfeito. Você vai refletir a imagem da perfeição de Deus. Porque quem produz a luz não é você. Você não produz a luz. Quem produz a luz é Deus. Ele é a luz. Mas você vai refletir a luz de Deus na sua vida, na vida das pessoas. Isso é bênção. Então vai sobrar. Tudo aquilo que Deus dá, Ele dá com abundância. Mas é para você desperdiçar aquilo que Deus está dando para você? Não. Na abundância não desperdiça. Não desperdiça aquilo que Deus está entregando na tua mão. Não desperdiça a responsabilidade que Deus está entregando na tua mão. Seja ministério, seja um filho, seja casamento. Não desperdice a responsabilidade que Deus está entregando na tua mão. Me veio algo aqui na minha mente. Por que os sacerdotes carregavam a arca no ombro? Já se perguntou? Por que os sacerdotes carregavam a arca no ombro? Quando carregou um carro de boi, usava o rio. Sabe por quê? Você tem que saber a responsabilidade daquilo que você está carregando, que é a presença de Deus. A sua vida tem que ser um exemplo, meu irmão. Você não tem que viver igual ao mundo, não. Você tem que viver diferente na presença do Senhor. Então vai sobrar. Quando Deus te entregar algo, Deus vai entregar com abundância sobre a tua vida. Quem recebe essa palavra nessa noite? Ora, os que tinham comido, 38, eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Jordão. Quando você terminar de cumprir a sua missão, Ele vai levar você para outro lugar. Porque também tem pessoas para serem saciadas da palavra e do Espírito Santo de Deus. Quando Deus tirar você daqui, Deus vai levar você com outra missão, com outro objetivo. E qual a missão? Qual o objetivo? Salvar almas para o reino de Deus, alimentar a multidão, saciar a fome do povo, saciar a sede do povo. Porque quem tem fome, quem tem sede, vem a mim, porque eu sou o pão da vida, eu sou a palavra da verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus. Devemos levar a palavra de Jesus da salvação. Irmãos, lá na frente estava fazendo uma campanha da água. Eu senti do Espírito Santo de Deus trazer essa água. Peguei essa água abençoada, consagrei ela. Pastor, e essa água é para quê? É para cura, para libertação? É para tudo, né, pastor? O bispo falou lá que era para cura, libertação, tudo. Quantos discípulos nós temos aqui? Quantos obreiros nós temos aqui na igreja lá? Vixe, como assim? Tem 12? Quantos eram os discípulos? Quantos discípulos tinha? Tem 12 discípulos aqui? Cadê os discípulos? Se apresenta aqui os discípulos. Rápido, vamos passar do horário. Falta 11 minutos ainda. Cadê os discípulos? Cadê? Tem um que está abaixo lá no fundo.